Seja bem-vindo ao Pod Spa, o seu podcast de wellness e tudo sobre spa. Hoje eu recebi o Arthur Dias. Ele é criador da Empreendeduca, uma consultoria especializada em gestão financeira para micros e pequenos negócios. Ele tem um passado dentro de grandes empresas, em multinacionais, então ele pegou todo esse conhecimento, transformou na Empreendeduca numa linguagem muito mais fácil para gente que é pequeno, médio e microempreendedor, e ao longo do nosso papo ele vai traduzir a importância da educação financeira para nós empreendedores. Oi, Arthur, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui por esse nosso reencontro e aqui no Pod Spa para a gente trocar essa informação sobre educação financeira, sobre gestão financeira e toda a importância que ela tem dentro de uma empresa, seja ela uma pessoa só, né, a microempresa, a pequena empresa ou até as grandes empresas. Verdade, prazer imenso estar com você aqui também. Obrigado pelo convite. Vamos lá trocar informação e trazer conhecimento para a galera que realmente precisa de muito conhecimento, né? Não é fácil empreender no Brasil, ainda mais sem conhecimento, né? Então, trocar experiência com você e ajudar outras pessoas é fundamental e conte sempre comigo, é um prazer enorme. E eu acho que assim, a educação financeira, ela assusta um pouco, né? Porque quando a gente começa a falar de indicadores, do que tem que ser feito, porque a grande maioria, pelo menos assim, eu falo até por mim, antigamente eu tinha aquela gestão financeira doméstica, né? Que você sabe, quanto eu tenho que gastar, quanto eu tenho para comprar, e você faz aquela adição e subtração e só, mas não é só isso quando você resolve abrir uma empresa, quando você resolve empreender, certo? Então, eu queria que você, assim, a gente começasse um pouco do básico para todo mundo estar na mesma página para a gente poder evoluir a nossa conversa. Explica um pouco o que é uma educação financeira para empresas, seja ela de qualquer tamanho. Beleza. Antes de tudo, é até importante você poder compartilhar essa informação que a gente vai dispor para um monte de gente aqui, sobre a questão do tabu de falar de dinheiro, né? As pessoas têm um tabu gigante para falar de dinheiro. Não, meu dinheiro eu não posso falar, não posso contar. Isso, na verdade, é uma grande besteira, assim. Ninguém nasce sabendo sobre nada. Principalmente a educação financeira que a gente não tem no ensino médio, não tem no fundamental, não tem na faculdade, muitas vezes não tem na pós. Então, as pessoas vão empreendendo por necessidade ou por oportunidade, mas mesmo assim elas empreendem sem ter conhecimento financeiro, a grande maioria, né? E a grande maioria das pessoas tropeçam no básico, tropeçam no arroz com feijão, que é o quê? Entender aquilo que ganha e aquilo que paga. Saber que você tem que ter mais receita do que despesa, que você tem que olhar para suas despesas e tentar enxugá-las ao máximo. E as receitas você tem que cada vez mais ter energia ou ferramentas para que você ganhe mais. Isso não é uma ambição, uma proibição, mas as pessoas têm esse tabu de conversar umas com as outras sobre como é que eu consigo ganhar mais, como é que eu corto minhas despesas, e elas acham que sozinhas vão conseguir resolver, e na grande maioria não conseguem. E aí acabam não procurando, às vezes, um especialista, não trocando, fazendo uma formação, porque é um tabu falar de dinheiro e as pessoas acham que não podem falar. Mas o básico hoje é começar a entender o seguinte, olha, como é que eu controlo a minha entrada? O que eu estou recebendo? Não é só a faturar. Tem gente que hoje empreende, fatura, paga boleto e acha que assim vai crescer. Não vai. Não vai. Ela tem que entender que ela tem que perceber de onde vêm as entradas, como que elas vêm, qual o formato que ela vem, se é cartão, se é dinheiro, se é Pix, o que é. Controlar isso, saber o período. Também esquecem de tratar também o dinheiro com tempo, né? Então, assim, eu vendi hoje, mas vendi no cartão. Você está recebendo hoje o dinheiro? Não está recebendo depois. Você vai pagar parcela. Você recebe amanhã, com muita sorte e gastando um pouco mais. E pior, às vezes fazem vendas parceladas. Então, ela vende um valor cheio e ela entende que ela fez uma boa venda, mas o negócio vem picadinho ao longo do tempo, mas ela faz despesas à vista. Então, são algumas coisas muito pequenas que as pessoas esquecem. Por exemplo, se você tem um volume de dinheiro que você recebe na primeira quinzena, coloca suas despesas para a segunda. Coisa muito básica. Espera receber para depois pagar. Analisa em que data você está pagando alguma despesa sua, coloca para uma data mais favorável para o seu negócio, se é que você tem algum aperto, algum prazo não estabelecido. Então, assim, são coisas muito, muito básicas que a maioria das pessoas prejudicam o seu negócio, até a sua vida pessoal, né? Porque isso vale para a vida pessoal. Porque eu acho que a educação financeira, assim, você ter o controle do seu financeiro requer muita disciplina. Exato. E eu acho que talvez isso seja o mais difícil, porque você não vai conseguir ter
uma análise, mesmo que seja básica, financeira do seu negócio em um mês. Talvez alguns indicadores, mas sim, né, sendo muito otimista, com 3 meses você consegue falar, olha, a sua primeira semana do mês é onde entra mais dinheiro, ou é a sua segunda quinzena sai mais dinheiro, depois espaça... Então, assim, você tem que ter um mínimo de periodicidade para você fazer essas análises para você falar, beleza, agora eu já sei alguma coisa sobre a vida financeira da minha empresa para você poder fazer alguma coisa lá na frente. Então, isso requer muita disciplina, você botar, sabe, né, eu vou falar, tem muita gente que não consegue, não entende de Excel, né, tem medo do Excel e tal. Uhum. Usa um calendário básico, marca lá, ó, dia 1º entrou R$100, dia 2 entrou R$300, dia 5 saiu, e aí você vai fazendo um gráfico mesmo que, né, manual, mas para você entender exatamente isso que você acabou de falar, mas mesmo isso requer disciplina de todo dia você sentar lá à frente da sua planilha, do seu sistema ou do seu caderninho e fazer as anotações, né? Então, acho que o que desanima é a disciplina, só que a gente tem que saber que na vida a vida, assim, para você ter sucesso, às vezes é repetir todo dia a mesma coisa, para você ver o seu resultado, né? E tem uma coisa mais agravante que eu penso, né? Assim, eu tento difundir isso o máximo que eu posso, de simplificar as coisas. Que eu volto a falar do arroz com feijão mais uma vez, simplificar, né? A pessoa já não conhece muito como tem que fazer. Faz de qualquer jeito, do que ela acha que sabe ou que ela aprendeu de alguma forma, lendo aqui a colar. As informações que estão disponíveis não são tão claras. Então, você começa a falar sobre educação financeira, aí começa a falar sobre fluxo de caixa, capital de giro. Esses nomes são muito técnicos para quem tem pouco conhecimento. E isso afasta as pessoas do entendimento mais profundo em si do que o nome. Então, vou te dar um exemplo muito fácil, que acontece nas minhas consultorias de gestão financeira. Né? A primeira coisa que eu pergunto para um cliente que vem me pedir consultoria, eu pergunto o seguinte, tá bom, vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Quanto custa o seu negócio? Ele, quanto custa o quê? Eu não estou vendendo. Não, não perguntei quanto custa o negócio todo. Quanto custa o seu negócio todo mês se ele não vender nada? Qual é o custo que você tem? É. Ah, eu acho que é... Não, não, acho não. Quanto custa? Aí a pessoa coça a cabeça, olha para o lado e começa a pensar que assim, opa, tem um problema. Só nessa pergunta. É. Se ela não sabe quanto que custa o negócio dela, ela não sabe quanto que ela tem que faturar no mês para poder empatar 0 a 0. Ela não sabe onde ela pode investir, ela não sabe se ela pode avançar ou não, ela não sabe qual é o custo maior que ela pode tentar reduzir custo. Ela não sabe, por exemplo, se aquele período é um período tá bom de venda ou não tá, para poder pagar aquelas despesas. Então, olha como é que uma única pergunta que eu faço aqui para qualquer pessoa já desencadeia um monte de dúvidas, um monte de problemas que às vezes a pessoa nem sabe que ela tem. E esse acho que é o pior, assim, a pessoa não saber que ela tem. E como o assunto de educação financeira é uma coisa meio velada, não vou ficar expondo quanto a minha empresa fatura. Claro que você não vai colocar no anúncio de jornal por aí, né? Não, e Mas às assim, vezes elas te contratam, mas elas não querem, elas têm o medo de falar quanto elas ganham. Você fala, pois mas... é. E eu tenho, às vezes, que em alguns casos tem que ser bem delicado para fazer algumas perguntas, entrando por aqui e tal, para a pessoa até entender que eu estou assim, olha, eu sou seu amigo aqui, que eu sou seu parceiro para poder ajudar você a crescer. Se você não entender isso, não vai à frente. Eu hoje mesmo tive uma reunião com isso com uma pessoa que, quando eu fui apresentar o serviço, ela fala assim, mas eu tenho que te contar tudo o que acontece? Eu falei, não, conta o que você quiser, agora o resultado só depende de você. Né? Isso, Então, olha, você se pode você não até me disser, eu não perguntar, vou entender. mas se eu te falar, olha, tem um pequeno rombo de lojas americanas de 40 bilhões, você já sabe para onde foi. Não, mas aí nesses casos a pessoa tem até que contar mesmo, porque às vezes ela faz um negócio achando que está fazendo certo e ela está fazendo totalmente errado. Então, é importante ter uma pessoa de confiança para ter, às vezes até um amigo próximo que entende um pouco mais, que possa esclarecer algumas coisas, é importante ter. Né? Mas pegando do gancho que você falou de, assim, do básico, do dia a dia, da rotina, a coisa mais simples para se fazer é o fluxo de caixa. Aí você fala assim, pô, mas um termo tão técnico, fluxo de caixa, é Disserte mais sobre simples. o assunto. É simples, olha só. Se você conseguir perceber, você não, a pessoa conseguir perceber o seguinte, olha, quanto que eu tenho de dinheiro hoje às 7 da manhã? Imagina que às 7 da manhã você vai olhar para tua carteira, tua conta do banco, vai ver lá, tem tanto. Ok. Vai começar a abrir o negócio? Vai. Que horas abre? 9 Travou. da manhã? Beleza. De serviço, talvez você vai receber, e no final do dia você paga as suas despesas. Mas o que importa é que num determinado período do dia, você vai ter um movimento de entrada e saída, entrada e saída. Recebo dinheiro, algum serviço que eu fiz, alguma coisa que eu vendi,
pago alguma conta ou pago algum boleto, alguma despesa que eu tenho. Então, o dia vai girar. Primeiro, abre o dia com, sei lá, X reais, 7 da manhã. Abre o negócio às 9, de 9 às 6, recebe tanto, depois paga tanto, paga tanto. No final do dia, você vai fazer o que você recebeu, menos o que você pagou, mais o que tinha no início do dia, é o teu saldo do dia. Ponto. Acabou o dia, esse saldo do final do dia, às 6 da tarde, às 7 da noite, vai ser o saldo que você vai começar o dia seguinte. Imagina que essa roda gira todos os dias. E que no final de um período você pode analisar. Deixa eu ver quantas vezes essa roda girou em 5 dias, em uma semana, em 15 dias, em um mês, em 6 meses, em um ano. E isso vai te trazer informações que vão te indicar se você recebeu mais em tal período, se você gastou mais em tal período, gastou mais com o quê? Quanto que tem sobrado no caixa ao longo do dia, para saber se está com o caixa apertado, se você pode comprar ou não. No teu universo, vamos falar assim, às vezes a pessoa quer ter um dinheiro para ter um investimento, de alugar uma outra sala, ampliar um espaço, fazer uma reforma. Muitas pessoas tomam decisões erradas porque não têm indicadores. E elas não olham esses números. Ah, mas isso dá um trabalho. E quem falou que empreender é fácil? Ninguém, exatamente. Assim, eu costumo dizer que eu sou quase o bicho-papão da blogueiragem, porque eu falo a verdade nua e crua. Eu falei, né, não é Mas fácil, tem que ser. não é simples, porque a gente, né, nas redes sociais, a gente acaba se espelhando naquela pessoa que teve sucesso e tal. Mas aquele sucesso estrondoso acontece em quase para 1 milhão. Ah, Exato. porque ela trabalhou mais do que você? Não, porque ela é um ser iluminado, ok, ela foi, mas porque o trabalho é igual para todo mundo. Ah, então eu vou trabalhar e não vou chegar nela? Muito provavelmente, infelizmente. E tem Né? um Mas problema que isso não muita quer gente está dizer que. vendendo sucesso, mas não vende o processo. Não, e digo mais, isso não quer dizer que você não chegou lá onde você sempre se espelhou, você não tenha sucesso, você não tenha um dinheiro suficiente para conseguir viajar, para pagar uma boa escola para o seu filho, para comer no restaurante caro que você queira, sabe? Tudo a gente também tem que mencionar o que é sucesso, né? Porque se de Exatamente. repente estar lá é muito legal, muito bacana, mas eu estando Uhum. aqui, eu também estou feliz. Isso aqui para mim é muito E legal. você sabe uma coisa que eu observo bastante, é muito comum, tanto em consultoria, até em outros casos que eu já vi, que as pessoas medem o sucesso por faturamento. Isso não é verdade. Ou Não, seja, uma vez atendi uma pessoa que falou assim: olha, eu queria montar um negócio X igual o fulano tem em tal lugar. Você já viu? Eu falei, sei. Então, lá ele está faturando a beça. Eu falei, mas você sabe quanto custa a operação dele? Você é, sabe se de verdade está sobrando dinheiro para ele? Porque o cara pode faturar. Eu já atendi casos da pessoa ter um restaurante que fatura 80, 90, 100 mil reais ao mês e estava no vermelho. Então, muito quando existe muita gente que vende o sucesso, a fórmula de sucesso, mas não diz quanto custa para chegar no sucesso que é vendido, né? Então, às vezes eu falo, eu só tenho 10 reais, mas eu assisti a fórmula do sucesso, eu vou lá fazer tudo sozinha. Não necessariamente vai ser tão simples assim, né? E tem um outro ponto Dá também que trabalho. a pessoa acaba se confundindo, é que ela acha que o negócio dela é uma fonte inesgotável de recurso para ela. Ou seja, ela acha que como ela tem um negócio, que ela pode ter qualquer recurso que sobrar, sirva a favor dela e da família dela ou da vida pessoal dela. Esse é o primeiro ponto também de separação. Pessoa física da pessoa jurídica. Se Obrigada. você... Eu defendo muito isso. A primeira coisa, Muito. abriu o seu MEI, vou empreender, vou atender em domicílio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a minha conta pessoal da conta da empresa. E isso facilitou muito. Antigamente até entendia um pouco quando a pessoa falava, mas é burocrático, custa caro. Realmente, a gente tinha um banco, abria uma conta PJ para separar, pagava 100 reais de tarifa por mês e usava pouco. Agora não, agora você tem lá uma conta digital que não paga nada, você faz de casa, no próprio celular você acompanha, é simples o processo. Na pior das hipóteses, tem alguém para ajudar e pode facilitar isso, mas separar é fundamental. E eu conheço aqui das minhas consultorias, pessoas ricas de empresas pobres. Ou seja, ela vive uma vida de qualidade, como ela gostaria de ter, mas a empresa dela está a qualquer ponto de falir. A qualquer ponto. Porque ela acha que o dinheiro dela, ela pode tirar. Ah, sobrou? É meu. A Sobrou? É empresa é meu. minha, eu faço E o que. Não, nem esquece. sobrou, né? O dinheiro está lá, é meu, porque a O empresa é dinheiro está minha. lá, é meu. Eu quero jantar fora hoje. Tem 300 reais na conta? Vou usar. Mas peraí.
A empresa te deu esse dinheiro? Como assim? Então, a pessoa que está empreendendo, ela tem que botar o gatilho na cabeça de que, a partir desse momento, eu sou a pessoa física e administro uma pessoa jurídica. E ela tem que me pagar, me remunerar por eu tomar conta dela, que é o chamado prolabore. As pessoas ignoram esse termo ou não entendem, até compreendo que às vezes não tem um. É como a gente falou lá no início, né? Essa educação financeira não explica essas coisas. As pessoas tomam paulado na vida para entender o que é um prolabore. Acha que é um termo técnico, que isso é só para o contador que. Não, Não, é só pro entenda. forma, é pro labore, é pro forma, não existe Exato. pegar o dinheiro que for. Não, não Pode pode. até chamar de salário da empresa para você, não tem problema nenhum. Mas o que é importante entender é o seguinte: abrir uma empresa, qual é o custo total dessa empresa? As pessoas esquecem assim, eu quero abrir um negócio. Quanto custa abrir esse negócio? Você tem dinheiro para fazer isso? Quanto vai custar esse negócio se ele ficar aberto durante 3, 4, 5 meses sem vender nada? Quanto você... preciso de, sei lá, 50 mil reais. Isso é o capital de giro. Isso é o capital de giro? Só tem um nome bonito, mas é isso. Tá bom, e como é que eu ganho dinheiro? O que entrar é meu? Não. Você tem que primeiro pagar as despesas, pagar os fornecedores e tem que estabelecer o quanto você vai ganhar todo mês. É assim? Isso é o Prolabore. Isso é o Prolabore? Eu não sabia que era o Prolabore. A empresa, se você trabalhava no CLT e vai montar um negócio, o teu negócio tem que continuar mantendo você com um salário determinado. Então quer dizer, Arthur, que se eu tiver um salário, que se eu estabelecer que eu tenho que ganhar 10 mil reais por mês, eu não posso ganhar 15 no mês que vem? Não, não pode. A não ser que a sua empresa tenha capital suficiente sobrando para você poder administrar e ter uma renda melhor. Aumentar o seu prolabore. Aumentar o prolabore, mas tem essa coisa que você tem que analisar os números, analisar se a sua empresa sustenta você com esse salário maior. E aí, se não tem indicador, não falou nada do que a gente viu anteriormente aqui, já está tudo torto. E aí, o que acontece? A pessoa não tem sucesso no negócio dela porque ela não organiza. E ela quebra a vida pessoal dela também todinha, porque tudo se embola, tudo se confunde. E aí, se um dia a sua empresa falir, você também, como pessoa, acaba falindo. Então, por esse motivo que o Brasil é tão endividado, por esse motivo que as empresas quebram em menos de 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? O número de mortalidade das empresas, das pesquisas que o Sebrae aponta, são enormes. A pandemia tem um fator de risco muito grande, que assim, muita gente perdeu emprego, pegou rescisão, pegou uma coisa, abriu negócio e saiu fazendo. Então, isso foi mais ou menos 2020, né? Mas vamos botar aqui 2020, 2021, 2022, 2023, nós estamos em 2023. São 2 anos, em média, a duração de tempo de empresa, né? Que mortalidade de empresas. Então, é possível que esteja entrando no momento que muitas empresas que começaram lá no final de 2020, início de 2021, estejam passando dificuldades agora, porque começaram torto e agora estão no sufoco, precisam de orientação. E é muito importante um canal como esse que você abre, para a gente discutir coisas básicas que vão doer na carne dessa pessoa, porque ela vai ouvir isso daqui, mas ela tem que tomar atitude agora, porque senão vai morrer a qualquer momento. Uma coisa que eu friso muito, que eu falo repetidamente, porque dentro da nossa área aqui de wellness, né, de bem-estar, de massagem, tem muita gente que empreende porque, eu fiz massagem, aí todo mundo diz que a minha mão é muito boa, que eu sou mãos de fada maravilhosa, e aí que eu tenho que abrir um negócio para mim. Maravilha! Que bom que você já tem um dos pilares principais, que é a qualidade técnica. Mas se não tiver um mínimo de conhecimento financeiro e um mínimo de conhecimento de marketing para você saber se posicionar, não adianta, a sua empresa não vai se sustentar por muito tempo. Para mim, são os 3 pilares básicos. É você saber operacionalmente, né, ter a técnica do negócio, você ter um mínimo de conhecimento financeiro, né, para gerir o negócio financeiramente com saúde, e o último é para você saber se posicionar, que é o marketing, onde você quer estar, com quem você quer atender, para quem você quer falar. Então, assim, mesmo você não sendo técnico só num, se não tiver os outros 2, você não se sustenta por muito tempo. É um erro muito, muito grande e grave dentro desse mercado de massagens, porque as pessoas acham que só, eu sei fazer massagem, e eu vou lá e faço, atendo, tenho os clientes particulares, vou lá na casa dele. Maravilha, você vai ficar fazendo isso por quanto tempo? Porque essa é uma carreira que a idade pesa. Né? São raros os massoterapeutas que conseguem manter a mesma carteira de clientes com 70 anos, com 60 anos. Né?
muda, porque o seu corpo envelhece, você perde força, né? A técnica pode até continuar sendo a mesma, mas o seu corpo já não aguenta o mesmo volume de atendimento, o mesmo. Se você tem o hábito de ir para domicílio, você não consegue mover muito o deslocamento, fica mais penoso de ficar carregando maca, etc, Sim. etc e tal. Então, assim, se você não começar de jovem, acabei de começar um negócio, agora se organizar até para você fazer um investimento para você ter uma aposentadoria decente lá na frente, sabe? Porque você sabe que a sua profissão não é eterna. Enfim, eu falo muito sobre isso, porque tem que ter um mínimo do conhecimento financeiro. E aí a gente puxa um outro ponto, que a gente falou da educação financeira, né, das coisas básicas da educação financeira aqui, mas tem um outro pilar que eu aqui na Empreendeduca, eu acho que, na verdade, aqui eu aposto, são 3 fatores. Primeiro, educação financeira, educação empreendedora e tecnologia. A gente tem que sempre juntar esses 3. Por quê? Se a pessoa não tem educação financeira, já falou a parte de trás, né? Agora, a educação empreendedora, ela acha que propaganda, marketing é divulgação, só isso. Mas não é. É mais do que isso, é estratégia. É olhar o seguinte: quem é meu concorrente? Onde que eu estou atuando? Tem gente que faz o que eu faço, onde eu trabalho? Como é que eu vou divulgar? Para quem eu quero atender? Qual é o meu público? Quem Porque eu não é quero assim, eu faço atender? massagem para fazer qualquer um. E sabe qual é a resposta básica de quem não tem conhecimento? Para quem você quer atender? Todo mundo. Olha, todo mundo é impossível de atender. Todo mundo você não vai atender. Você não vai atender todo mundo. E no mercado de wellness tem os seus segmentos também, né? Tem o público, a idade, aonde você está, que região demográfica você está, que público de renda você tem, né? Se você está num bairro com maior poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo. Então, falta a educação empreendedora. E a educação empreendedora, além da educação financeira, vem a estratégia. Como é que você vai fazer isso acontecer? Como você falou, né? Vai ficar carregando maca para lá e para cá. A pessoa tem que pensar o seguinte: olha, eu tenho que planejar o meu faturamento de tal forma que eu tenha um carro para me deslocar e consiga levar meus equipamentos. Ou que eu abra um espaço em algum lugar determinado, pode ser um shopping, pode ser um quiosque, pode ser na praia, pode ser sei lá onde for, mas ela tem que planejar quando isso vai acontecer, em que tempo e que recursos ela vai precisar. Hoje as pessoas abrem um MEI, por exemplo, elas acham que elas têm que morrer MEI o resto da vida. O MEI é a porta de entrada do empreendimento, que é um grande benefício que você consegue pagar quase nada de imposto, ou seja, um prestador de serviço hoje é R$ 70, em torno disso, que você paga o MEI para você ter uma porta para você ascender no seu negócio. Exatamente. Então, a pessoa acaba pensando assim: já abri um MEI, tenho um CNPJ, pronto, tenho uma empresa, acabou. E mais nada faz sobre isso? Para onde você quer chegar com a sua empresa? Daqui a um ano você quer estar onde com essa empresa? Daqui a 2 anos você quer estar onde? Você tem fôlego para aguentar daqui a 2 anos, no ritmo que você está, na estrutura que você tem? E se ela não tem esses indicadores, elas passam despercebidas e vão levando a vida, porque elas acabam empreendendo por necessidade e não tem essa parada para analisar. E falar a realidade assim, nua e crua para as pessoas é bom, porque elas acabam despertando assim para alguma coisa do tipo: opa, eu não tinha pensado nisso. Eu não sabia que eu tinha que pensar nisso. No caso do marketing, né, por exemplo. Eu tenho que pensar nisso? Tenho que pensar nisso. Eu tenho que saber quem é meu público? Tenho que saber quem é meu público. Eu tenho que saber quem é meu concorrente? Sim, porque você tem que saber o tamanho do mercado que você pode abraçar, o que você não pode abraçar, o que você não consegue alcançar. Não, é um Então, exemplo tem que saber isso tudo, como é que você vai precificar o seu serviço? Estou falando dentro da nossa área de massagem. Eu uhum. acho que o meu serviço custa R$ 50. Você sabe onde você está? Baseado em quê? Baseado em quê, né? Tudo bem, cobre seus custos, que assim, vamos supor que a primeira coisa que ela fez é quanto custa essa massagem, né? Pelo menos o custo é o mínimo que a pessoa tem que saber, independente de tudo. Mas será que não dá para subir um pouco mais? Quanto é que o seu concorrente, né, está cobrando? De repente, seu concorrente cobra 150, você não tem mais clientes porque as pessoas te acham muito barato e desconfiam do seu serviço. Então, As pessoas costumam errar na precificação, já puxando esse tema de precificação, que é o seguinte: ou elas precificam pelo mercado, que é o seguinte: todo mundo está cobrando tanto, eu vou cobrar o mesmo preço também. Mas ela não olha quanto custa para ela. é. Do outro lado, ela olha o preço de venda dela, olhando o custo dela. Me custa tanto, eu acho que minha massagem vale tanto, eu vou cobrar tanto. E aí ela acaba cobrando um valor muito mais alto do que a maioria, ela não consegue penetrar no mercado. Aí ela não consegue juntar e fazer uma estratégia do tipo: vou fazer um preço diferenciado mais barato, porque é um período que eu vou ficar conhecido, fazer um nome, fazer uma carteira, e gradualmente eu vou elevando isso.
Ela não consegue planejar isso. E mais, ela às vezes erra não é nem pelo custo, não é nem pelo preço de mercado. Ela erra porque ela assim, eu quero ganhar tanto. Então, ela ignora o custo, ignora o mercado e ela atribui preço a qualquer jeito. Puxa o vento assim, bate na teto e, vou fazer Olha tanto. para a cara do cliente e fala, acho que eu vou cobrar. Acho que eu vou te cobrar tanto, aí o outro cobra tanto, e aí não tem uma organização nisso. Então, venda. Olha só, a gente puxou, né? A gente puxou a educação financeira que a pessoa já não consegue fazer, e ela precisa olhar para isso. Ela não consegue ter a educação, o conhecimento de empreendedorismo que ela precisa para montar uma estratégia, conhecer o negócio dela. E para isso tem uma ferramenta muito boa chamada Canvas. Business Model Canvas. É um termo em inglês, mas é Business Model Canvas, BMC, mas pode procurar no Google aí como modelo Canvas. O modelo Canvas é um quadro onde você, sem muitas informações assim precisas, você consegue ter uma visão estratégica do seu negócio. Onde você olha quem é o seu público, quais são os seus custos, qual é o mercado, o que eu quero entregar e quais são as oportunidades que eu tenho de ter rentabilidade. É um painel simples de fazer, mas que dá uma visão muito clara para onde o seu negócio vai de acordo com o que você responde. E aí o Canvas é legal porque você responde, você tem uma visão macro do seu negócio aí no papel, numa cartolina, vamos falar assim, mas depois você começa a criticar os pontos e você vai atrás de onde você tem que consertar cada coisa. O custo aqui está meio obscuro, não sei se é só isso não. Vai atrás de alguém que pode te ajudar para levantar os custos. Mas o meu mercado eu acho que é esse, eu quero atender todo mundo da Zona Sul. Mas será que você consegue lá mesmo? Será que você está lá perto, você está longe? Eu vou vender tal serviço. Tem demanda para esse serviço? Então você começa a visualizar. Então, somando financeiro, educação empreendedora, a estratégia de como você vai chegar lá, você tem uma chance muito maior de ter um negócio mais promissor. Nada é certo, porque o Né? negócio é incerto, mas a chance de dar errado fica cada vez menor. Eu tenho uma superstição que todo dia primeiro eu sopro canela em todos os spas, né? Ah, E é? aí eu tenho uma amiga que trabalha comigo num dos spas, eu passei com um potinho de canela, falei, olha, dia primeiro, sopra aí. Ela vou soprar sim, mas experimenta não acordar cedo para trabalhar para ver se sua canela funciona. Tipo isso, nada é garantido, né? Vamos atirar quase que para todo lado. Eu faço o meu dever de casa, Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem, né? não, eu Aquele sopro a velho ditado, né? canela mas eu acordo cedo também para trabalhar. E você falou uma coisa bem interessante aqui, eu estava até vendo hoje no trânsito, antes de voltar do almoço, o cara estava colocando um pacotinho de amendoim no retrovisor e estava assim, alguma coisa falando do trabalho, o trabalho traz resultado e tal, mas não é bem o trabalho, né? Mas é o esforço que você gasta para ele. Eu penso muito sobre isso, assim, você é uma pessoa que trabalha muito? Pô, eu trabalho muito. E o resultado, é muito ou é pouco? Putz, aí já pega, né? Porque se o cara trabalha muito e tem pouco resultado, senão não é efetivo. Então, a pessoa gastar muita energia para ter um pouquinho de coisa. Não é melhor você gastar menos energia e ter um resultado melhor? Então, tem muita gente, às vezes, que empreende, gasta uma energia tremenda, se desgasta emocionalmente, se desgasta financeiramente, um cansaço que até toma as energias da pessoa para que ela possa pensar com mais estratégia, e ela acaba entendendo que trabalhar muito é bom. Mas, na verdade, não é trabalhar muito que é bom, é trabalhar da forma correta, é trabalhar de forma que você tenha resultado, que você tenha um resultado que paga aquele trabalho, aquele esforço que você faz, né? E a gente tem uma cultura no Brasil de achar que trabalhar bem é trabalhar demais. E É, não é verdade isso, sabe? E não tem problema nenhum você trabalhar pouco, mas com resultado, senão que você otimizou o seu trabalho. Você delegou para alguém tal tarefa, você deixou disse mais não do que sim, ou atendeu, agendou na hora certa, foi efetivo na sua conversa. E isso é um caso de prospecção de cliente, por exemplo. Se você quer prospectar clientes, hoje em dia com tecnologia, você não precisa mais ficar se deslocando pela cidade para apresentar alguma coisa para alguém. Aqui, ó, estamos aqui, ó, a quilômetros de distância, falando de um assunto que vai multiplicar conhecimento para um monte de gente. E você também pode usar a mesma ferramenta para abordar cliente e otimizar seu dia. Ao invés de atender um, dois, três, atende diversos. E otimiza a sua agenda. Tecnologia, um site, a pessoa vai lá, agenda. Então, juntar educação financeira, as técnicas de empreendedorismo com a tecnologia, a pessoa tem mais resultado com menos esforço. Se ela estiver fazendo tudo direitinho, de precificação,
controle das despesas, controle das receitas, ela acaba tendo um resultado melhor, tendo menos esforço, consequentemente um negócio mais saudável. E tem um ponto mais agravante, que é o psicológico e emocional que a pessoa tem na hora de empreender, né? Tem gente que empreende sem estar emocionalmente preparada ou emocionalmente pronta para aquilo. Ou ao longo do caminho, o emocional dela vai se tornando muito mais desgastado, e isso afeta diretamente o negócio. É, Você que não trabalha é nessa área de wellness, empreender não é uma coisa para já. É um trabalho de formiguinha. É exato, disciplina, perseverança. Você vai. É quase uma linha sinuosa, não é aquele é negócio montanha-russa, é, que você vai só emoções, para o alto e avante, ao infinito e além, que nem o Buzz Lightyear, não. É um negócio que você, num dia você está bem, no outro você tá mais ou menos, é. no outro você vai lá embaixo, você sobe, e, enfim, é um trabalho árduo. E eu puxei esse tema contigo porque é muito comum as pessoas mirarem em um negócio por causa de dinheiro. Ah, porque eu vou fazer isso aqui porque para mim vai dar dinheiro, eu acho que isso aqui dá dinheiro, tudo mais. Mas se a pessoa não estiver conectada de alguma forma emocionalmente com o que ela faz, Não aquilo tem se jeito. desgasta. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que hoje trabalha com massagens, com spa e tudo mais, se ela não tiver alguma conexão com isso, né, de que assim, isso aqui me dá prazer, isso aqui eu gosto de fazer, você não precisa ser amante daquilo, né? Porque tem uma frase que eu vi uma vez que falava o seguinte: você não precisa fazer o que ama, mas você precisa amar o que faz. E eu acho ela muito clara, porque a gente tem um monte de ambições, gostos, né, desejos, sonhos, mas nem sempre a gente consegue fazer todos eles, né? A gente gostaria, a gente pode até fazer, a gente pode até buscar ele, claro, eu incentivo sempre isso. Principalmente quando se fala de empreendedorismo. Mas meu sonho é ter um negócio tal. Vamos lá, conta com as ferramentas que você tiver, que se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz de fazer parte disso. Mas, às vezes, o mercado não é assim. Teve caso de uma pessoa que eu mentorei, e ela queria muito montar um negócio de carnes, porque ela ama churrasco. Mas a pessoa era zero comercial, zero comercial. E eu falava assim, mas por que você quer montar isso? Porque eu gosto muito de churrasco. Falei, beleza, mas e aquele abrir, falar com o cliente, ligar? Ai, cara, eu acho um saco, odeio ficar ligando para isso. Falei, cara, então você não vai rolar, não vai dar essa química que você precisa, entendeu? Então a pessoa tem que entender que problemas vão acontecer o tempo todo, né? Pepinos que você nem imagina que vão acontecer vão aparecer, dos mais diversos tipos, que você vai ter que resolver, outros você nem sabe como resolver, mas vai ter que resolver. Mas quando você tem uma conexão muito próxima do que você faz e tem prazer, aquilo ali, mínimo que seja, o problema se torna menor. É, Então, a solução é, assim, eu vou pegar esse exemplo que você deu do comercial. Eu me acho vontade. zero comercial. Se me mandar vender a paçoquinha na esquina, eu não vou vender, porque eu tenho essa dificuldade do approach de falar com o próximo. Eu sou, apesar de estar aqui, de estar no Instagram, eu tenho uma timidez nata, que assim, às vezes eu brinco que eu respiro fundo, vou no a galope, porque se eu parar para pensar no que eu estou fazendo, às vezes eu dou aquela travada. Mas eu acho que eu gosto tanto do que eu faço que quando é para falar sobre assuntos que É por aí. envolvem o meu negócio, o negócio sai naturalmente. Aí tu me Aquilo fala, te empurra para frente. não, mas você vende massagem muito bem. Eu falei, não é que para mim não é uma venda. Eu estou falando de alguma coisa que eu É isso gosto, aí. que eu acredito, que eu defendo. Esse é Então o ponto. sai, por isso que talvez saia tão fácil. É que O, na tua cabeça isso não é uma venda, né? Isso é falar bem do que você faz. é, E é, isso é, acaba vendendo. exatamente. Essa é a E, na consequência. verdade, é uma venda. Então, ter essa conexão pode até não amar o que você fazer, mas tem que fazer com amor, e acho que é mais ou menos por aí. É Se isso você não aí. tiver um mínimo de, de carinho, né, pelo que você está fazendo, realmente não Uhum. tem como. Porque assim, aí se me bota para vender uma paçoquinha, eu não consigo vender. Pois é, porque a sua conectividade não é com isso. A sua conectividade é com o que você faz e você faz bem feito, né? Então, você acaba levando isso de uma forma natural. É. Implicitamente você está vendendo, mas é que a tua conectividade, o conhecimento que você tem, porque, e hoje está muito importante você não vender mais explicitamente, né? A estratégia é você fazer o marketing de conteúdo, ou seja, você acaba falando do produto. Você mostra que ele é bom, você mostra como é que você faz, você conta quem você atendeu. Isso naturalmente faz a pessoa perceber o seguinte: olha, que eu quero também quero isso. Então você acabou vendendo, você tem que falar de venda, compre, 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 que isso acho que nem cola mais, né? É cada vez mais difícil você ficar compre, 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 é quase implorar a pessoa a comprar.
quando você traz argumentos, mostra o que você está fazendo, como você faz, isso é uma venda. E tem pessoas que esquecem que a alavanca de qualquer negócio é a venda. Então, não basta você ser um excelente profissional do que você faz se você não tiver um pouquinho de conhecimento para poder chegar na venda. No teu caso, você já fala naturalmente, isso já é a venda, porque você já entrega aquilo ali na própria conversa que você explica. Isso é natural, isso vai em frente. Agora, tem gente que acha que é suficiente eu saber aplicar bem o meu conhecimento e ponto. Mas eu não preciso estruturar um site ou ter que ter um processo para atender a Eu pessoa. não, falando bem do meu negócio, assim, e de quem está ouvindo aqui, provavelmente a gente, assim, não ter um menu básico, achar que você pode dar, não, a minha massagem é É a melhor do mundo. reais. Não, é a melhor do mundo e eu cobro R$ 50. É, Mas eu não quero a sua massagem, eu quero uma massagem assim, assim, assado. Você faz? Aí a pessoa, não, só faço a minha. não, é Tem que exatamente. ter o mínimo de estrutura de venda, faz um menuzinho, Tem. eu E detesto, mais faz ainda, um tá? menu, faz um Se a menu. pessoa não tem, Aline, ela terceiriza isso. Procura alguém que ajude ela a fazer. Ou vai lá e procura estudar. E a informação hoje está difundida em qualquer lugar. Você abre o YouTube, o Google, você procura, você acha a informação, ou você procura um especialista para você poder chegar e falar assim: olha, me ajuda nisso. Isso vale para qualquer área. Eu não sou bom de marketing, não sou bom de venda, eu não sou bom de site, de rede social, eu não sou bom de finanças. Não, E, e e isso vai que você está embora. falando é muito importante. Eu acho que você ter o autoconhecimento do que você, até onde você pode ir, do que você não vai conseguir ir, também é fundamental para o sucesso do empreendedorismo, assim, do empreendimento e do empreendedor. Uhum. Porque não adianta você achar que você vai fazer tudo e que tudo vai sair bom, porque não vai. Não Não vai. vai. Não vai. Eu falo por mim, assim, marketing não é a minha área, tanto é que é a parte que eu terceirizo. Eu sei a parte financeira, eu sei a parte técnica operacional, mas o marketing eu não domino, não adianta, não é uma É coisa. muito importante conhecer o processo para você poder até você guiar, porque o negócio é seu. Você que vai dizer Exatamente. para onde ele vai. Mas não precisa ser a Não sei as pessoa que conhece ferramentas. os detalhes, as ferramentas, tudo E mais. assim, aí, dependendo do tamanho do seu negócio e o quanto te demanda, de repente, tem gente que tem uma agenda muito cheia, e aí fica sempre Isso que eu devendo ia no falar. marketing. Aí você fala, pô, mas eu já tenho agenda cheia. Tudo bem, mas você tem que fazer a manutenção do seu negócio, então terceiriza o marketing, terceiriza Terceiriza e toma a conta, porque gestão. tem as pessoas que entregam e esquecem. Não. E aí dá um Terceiriza a problema. gestão financeira se você não está dando conta de ver entradas, saídas, conciliação, cartão, boletos, etc. Terceiriza, porque às vezes você está gastando dinheiro danado. Eu já vi casos de pessoas que pagavam todos os boletos em atraso, e no final do ano você contar todos os juros. Pô, Mas era R$ 1, R$ 2, R$ 10, paga muita conta no final do muita ano, conta paga no final do até ano. salário, Você paga dependendo a do volume que você confraternização da sua empresa com os tem. juros que você paga, entendeu? Enfim. Eu tive um caso desse com uma cliente minha que era exatamente isso, tá? Ela pagava todas as coisas atrasadas, ela não negociava com o banco, ela não fazia nada, tinha uma dívida enorme e conseguimos, numa negociação com o banco, economizar R$ 20.000. Não, e às Numa vezes a gente negociação. fala terceiriza, aí você fica falando, mas eu não tenho dinheiro para terceirizar. Cara, você tem um amigo, você deve ter um amigo que entende que pode sentar um pouco e negocia com ele alguma coisa, sabe? Eu acho que Procura empreendedor, cara, não é tão caro, não. é, mas é assim, senta, porque sempre tem uma solução que pode caber dentro do seu bolso, né? Mas não Tem. desiste ou então larga de mão, Tem, porque tem uma coisa que as pode pessoas custar caro lá esquecem, na frente. tem uma coisa que as pessoas esquecem também, é a coisa chamada parceria. As pessoas só acham que elas podem vender coisas ou comprar coisas, mas elas podem juntar forças e formar um grupo que todo mundo se ajuda. Eu aqui, por princípio, eu acredito muito na parceria ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Você ganha, eu ganho, o outro que estiver junto também ganha. Todo mundo que estiver unido no mesmo propósito, assim, de ajudar aquele grupo a crescer, todo mundo cresce junto. E as pessoas às vezes acham que uma pessoa que trabalha no mesmo nicho, por exemplo, é concorrente. E às vezes não é. Às vezes ela pode alavancar vendas com dois juntos ou complementar conhecimentos. E aí, às vezes, acabam surgindo sociedades. Você tinha Eu falado um pouco antes, né? Não, assim, esse negócio de concorrência é muito engraçado, porque todo mundo que me conhece, assim, e que senta comigo pela primeira vez e que é da mesma área, fica assustado porque eu falo, olha, eu não acredito em concorrência, você não é meu concorrente. Se você quiser saber tudo sobre a minha empresa, eu vou te falar tudo sobre a minha empresa aqui agora, nessa mesa de bar, sentado tomando um café, um chá, uma Coca-Cola ou uma caipirinha.
Porque, assim, para mim é muito importante que o meu mercado esteja forte. Então, o que eu quero? Eu quero que todo mundo que esteja na mesma posição que eu esteja consolidado como eu, e que eu vá junto com eles e eles estejam junto comigo para a gente crescer juntos. Porque não adianta estar um forte e o outro cá embaixo, porque o mercado vai ser sempre oscilante, sabe? Eu quero todo mundo, vamos crescer junto. Então, aí todo mundo fica assustado assim, mas você vai me contar tudo? Pois é. Nem porquê. Não Mas é tem. cultural também isso, né? É cultural, assim, Eu a te conto tudo, o que selvageria eu de estou negócio fazendo, o no que eu Brasil estou por causa disso. usando, falo, troco ideia, e aí essas pessoas acabam se tornando mais próximas. Volta e meia, eu ligo e falo, cara, me ajuda aqui, que eu estou precisando disso. Ah, faz isso. Pô, beleza, obrigada, beijo, tchau, desliga. Aí me liga e fala, pô, conhece esse profissional, você me indica? Ou estou precisando de fulano de tal. E aí vira uma grande colcha de retalhos para a gente fortalecer, né? Eu brinco, eu tive o histórico de atleta, e aí sempre tem essas palestras motivacionais antes de jogo e tal. E uma história dos palitinhos que eu ouvi, ainda, sei lá, devia ser juvenil, infanto, sei lá, não sei, não me lembro. Que é a caixa de lápis de cor. Porque eu não tenho nenhum lápis aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu só estou com uma caneta. Não tenho, não uso mais lápis. Enfim, vamos supor que é um lápis. É muito fácil você pegar e quebrar um lápis. Todo mundo consegue quebrar um lápis. Sim, Já experimentou quebrar ao mesmo tempo uma caixa de lápis de cor? não dá, Não dá. não dá. Então é isso que eu gosto de fazer com as pessoas que estão junto comigo. Faz Vamos, todo sentido. sabe, eu sou um palitinho, né? A caixa de palito de dente dá no mesmo assim. Eu sou um lápis de É, cor. Vamos nos tornar uma caixa de lápis de cor que ninguém quebra a gente. E a excelente gente vai ideia. continuar, né? Botar o romantismo no negócio. A gente vai continuar colorindo o mundo juntos. O problema é que as pessoas, algumas ainda acham que isso é romantismo, né? Mas na prática não é, né? Imagina que você forma uma rede forte de empresas do ramo, não estou falando só para o seu, mas qualquer um que assistir a gente aqui. Pensa que você pode ter um parceiro que é onde vocês trocam o negócio. Se não conseguiu a demanda, entrega para o outro, te entrega. Ou vocês acabam fazendo serviços complementares, onde um é mais forte que o outro e um acaba indicando. E como eu falei também, sociedade podem surgir daí. Você é fraco numa coisa, você é forte na outra. O outro tem também as suas vulnerabilidades. Será que juntos não são mais fortes? Isso acontece muito em fusão de algumas empresas, né? Uhum. Polos gastronômicos. Imagina um polo gastronômico. Volte e meia eu vejo isso em lugares assim, onde tem uma cadeia de restaurantes. Tu vai, por exemplo, num shopping aqui no Rio, tem um monte de restaurantes do lado do outro. Se fosse essa lógica, os restaurantes vão quebrar em série, né? Que é uma praça cheia de restaurantes, cada um tem um tipo diferente, entrega de uma forma diferente, mas está todo mundo junto, as pessoas vêm porque ele tem a coletividade. Então, a hora que a gente parar de pensar em negócio como uma selva, não tem a sua dificuldade do negócio em si, mas assim, alguns nichos eles têm que se juntar mais, eles podem se juntar e podem tornar tudo mais forte, fortalecer um lugar. É por isso que eu acho que o empreendedorismo, fortalecido com educação financeira e tecnologia, ele muda todo o lugar. Porque você imagina, se você empreende num lugar, você emprega um grupo de pessoas, você impacta famílias, você impacta a região onde você está, e você transforma aquilo ali por causa que você vai atrair pessoas, vai gerar renda. Então, tem que parar um pouco desse pensamento egoísta. Assim, né? A gente tem, infelizmente, ainda tem um pensamento muito egoísta e ignorante também, porque às vezes a pessoa não sabe empreender, mas ao mesmo tempo também quebra a cabeça com essas coisas que prejudicam uma cadeia de positividade que pode trazer bons negócios. Né? É isso. E você falou muito da parceria e tal. Dentro dessa área de beleza, a gente tem a lei do salão parceiro. Então, assim, o nome já está ali na lei, é parceiro, tem Lembrado. que ter parceria, ganha-ganha, tem que estar bom pro MEI, que é parceiro, né? E tem que estar bom para o Uhum. salão, não tem é É, uma lógica que a gente, infelizmente, quem é MEI ainda tem e trabalha para alguém, né? O MEI que ainda trabalha para alguém ainda fica com aquela mentalidade de, eu sou um empregado. empregado. Você não é Eu ia falar empregado, isso. você é uma empresa, você está lá porque você quer, provavelmente, né? Eu preciso, eu não quero. Tudo Não, bem. né? Enfim. Então, assim, senta e conversa com salão parceiro, existe lei para justificar todo o trabalho, o negócio tem que ser parceria real. Eu costumo muito falar com a minha equipe que eu falo que ninguém trabalha para mim, todo mundo trabalha comigo, sabe? E na, Faz toda a na diferença. primeira conversa eu falo, é uma parceria, tem que estar bom para você e tem que estar bom para mim. Se não estiver bom para uma das partes, vamos sentar e vamos conversar. Entendeu? Tem que crescer todo mundo junto. Eu e minha equipe somos uma caixa de lápis de cor. Se alguém não tiver forte o suficiente, não vai crescer, não vai colorir. Aí eu me lembro de uma coisa que
a percepção é bem clara do seguinte: a gente, além de não ter educação empreendedora, a gente não tem mentalidade empreendedora. Porque quando a gente cresce, a gente vai para uma escola, estuda para se formar, vai para uma faculdade para trabalhar numa grande empresa. Essa é a lógica normal da sequência, né? Uma formação, tal, tal, tal. A gente não tem uma formação. Quando que você ouviu no... Qualquer um que está ouvindo a gente aqui ouviu alguma vez no ensino médio, no fundamental, tipo assim, não, você vai querer ser o quê quando crescer? Ah, eu vou querer abrir um negócio. Você não ouve isso. Você não ouve. Eu vou ser tal coisa para trabalhar em tal lugar. E aí isso fica. Esse elo de pertencimento a alguém ainda permanece principalmente nesse ramo. Abrir um empreendimento tem uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas que estão em volta não enxergam também isso. Então, imagina só, a pessoa ela já tem aquele medo de empreender. Medo, né? Assim, abre um negócio, não, vou trabalhar para fulano. Aí a pessoa fala assim na família, não, mas eu vou abrir um salão para mim, vou abrir um meu spa. Pô, você vai abrir um spa mesmo? Olha, isso é complicado, hein? Você, não sei se você vai dar certo. As pessoas começam a colocar um medo em volta que acabam matando uma ideia de um empreendedor. É essa personalidade de falar assim, não, eu vou encarar o desafio. É um comportamento empreendedor. As pessoas têm que ter comportamento empreendedor. Tipo, apesar de ser difícil, eu vou encarar. Com segurança, claro, né? Não sai fazendo loucura. Buscando conhecimento e tal, também não é só Buscando chegar conhecimento, e... conversando com pessoas, criando uma rede de apoio, parceiros que vão falar assim, olha, eu estou querendo empreender nesse ramo, o que você me sugere? Por onde eu começo? O que você... E falta, às vezes, é isso que eu falo, as pessoas vêm me procurar, às vezes, com perguntas muito, muito, muito básicas, que ela poderia ter no Google, que ela poderia ter com outra pessoa, mas que ela tem vergonha de perguntar por dizer que não sabe. Então, a pergunta que eu vou te fazer, assim, eu acho também que é boba e as pessoas, às vezes, a resposta está muito clara e tem... qual é a importância de um controle financeiro? Aonde que pode te levar, enquanto empresa, você ter um controle financeiro? Assim, qual é a vantagem? Quais são as vantagens? Porque as pessoas falam, eu controlo, eu sei quanto entra e quanto sai, estou pagando tudo e Elas tal. pensam que Só sabe. isso. É porque ela já não tem o conhecimento da importância dos detalhes dos indicadores que isso pode trazer para ela. Ela acha que simplesmente recebeu, pagou, sobrou dinheiro, já sei fazer. É. Ponto. Isso já é suficiente? Não é suficiente. O suficiente é você entender. Entrou dinheiro? De que forma que entrou? Quando que caiu na conta? Você tem conta bancária? Você separou pessoa física da jurídica? Você conhece as suas despesas? Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Então, essa moedinha, quando ela entra no seu caixa, quando ela sai para onde? Ela sai para o investimento, ela sai para o seu bolso, um benefício para você. O quão importante é a gestão financeira do negócio, né? É ela que vai direcionar todas as atitudes que você vai tomar para o crescimento ou não da sua empresa. Caso de cliente que compra coisas compulsivamente para a loja, para o empreendimento, sem saber se pode ou não, onde a educação financeira, a gestão financeira desse negócio faria toda a diferença. Dizer o seguinte, olha, não compra agora não, que tem mais uns 10 boletos para bater esse mês, hein? Você vai ficar negativo esse mês se você comprar isso daqui. Como é que a pessoa sabe? Se ela não sabe nem quando vence a fatura, se ela paga a fatura atrasada, se ela não sabe nem quanto é a previsão de receita desse mês. Tem gente que não sabe nem quanto fatura em média por mês. Quanto você fatura no mês? Eu acho que faturo... Tá, mas em que mês? Tem a sazonalidade. Tem. Então, a pessoa sazonalidade, previsão de receita, receita é faturamento, né? Quanto tem de despesa para o mês, quanto custa seu negócio, são indicadores, alguns mais básicos, que a gestão financeira vai trazer para esse empreendedor, essa empreendedora, para orientar o negócio dela. Então, como é que se navega sem isso? Como é que se dirige um carro sem saber a que velocidade você está? Se você vai fazer uma viagem, como é que você sabe quanto tem de gasolina no tanque, se dá para você chegar no seu destino ou não dá? As pessoas dirigem negócios sem nenhum indicador. Se tem combustível, dinheiro. Se ela pode acelerar o negócio ou não, velocidade. Se o motor está fervendo ou não. Se tem água no radiador. Se cabem 4 pessoas atrás ou não cabem. E por aí vai. Né? A gente acha que é rapadura doce, mas não é mole, não. Pois é. E dirigir um negócio sem indicador, eu lembro que dirigir um carro na estrada sem nenhuma marca, sem saber para onde é que vai,
acelera o carro e não sabe se vai chegar no destino, não sabe se consegue chegar lá, não sabe a capacidade que pode ter, se ela tem dinheiro para colocar mais combustível. Então, essa analogia que eu faço. Vou cortar isso Mas aqui. é aquela assim, eu tô aqui, né, vai olhando para mim e vai vendo o brilho da pessoa saindo, mas olha, gente, Exato. não é difícil saber isso tudo, só requer disciplina, perseverança. Se você não sabe, procura, mas dá para fazer, não é algo impossível. A gente também não pode, né, tirar Ah, o dá para brilho das fazer. pessoas falando, não. O importante é o seguinte, as pessoas precisam ter a noção, e eu costumo falar aqui na Empreendedor, que assim, tem coisas que eu falo que dói. Dói, mas é para a pessoa poder aprender a não cair. Ou quando cair, saber levantar. E saber se ela já tiver caída, que ela precisa levantar rápido. E como ela Bem, pode levantar? Porque dá para levantar. Ao mesmo tempo que você está começando dá, agora, dá para você fazer tudo bem certinho. Assim, a dá. gente está mostrando os caminhos. Olha, é fácil, não precisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Maravilha, faz o básico, Você tem feijão com arroz. conhecimento, tem informação, tem acesso à informação, que é o mais importante. Sim, Né? O a que ela não informação é pode é fundamental. ter a Corre postura de atrás, assim, mas não deixa de é, fazer. eu não sei fazer. Eu não preciso disso. Precisa. O que as grandes fazem? Só porque elas são grandes? Não, uma empresa que é grande hoje, ela foi pequena um dia, né? Então, se você procurar no YouTube, você vê casos de empreendedores que eram nada e hoje são grandes negócios, em algum momento eles tiveram que fazer esse controle para poder o negócio deles guiar. E eu costumo falar aqui no empreendedor que eu tenho que falar coisas que dói para a pessoa poder perceber o seguinte, olha, você quer mesmo encarar isso ou não quer? Você tem que encarar. E as pessoas, às vezes, podem estar perdendo uma grande oportunidade de fazer um bom negócio, porque ela não sabe fazer o que ela não quer fazer. É. O controle que ela precisa fazer para poder o negócio andar. Né? Então, assim, não é para tirar o brilho das pessoas, mas para que elas acordem e vejam o seguinte: olha, o que você faz só arroz com feijão de entrou e saiu, isso não é suficiente. Um negócio é um jogo, é um tabuleiro, onde tem regras e você faz parte, você é uma das peças desse tabuleiro. E você tem que saber se, como a peça de xadrez, por exemplo, se você anda para a direita, para a esquerda, se é para por acaso alguma peça atacar você, você tiver que tomar alguma reação, como reagir, como é que funciona as regras do jogo. Principalmente na parte de imposto, por exemplo, as pessoas às vezes, mas imposto é caro no Brasil, tem que pagar imposto. A regra do negócio está aqui, ó. Claro, Essa é a antes de regra. entrar no negócio, você já sabia a regra. Então, a regra está aqui, não, siga e vá. E especificamente para o MEI, eu acho assim, como é que o MEI vai reclamar se ele paga um imposto de R$ 70 por mês e tem todos os benefícios que uma empresa tem, assim, para montar, para começar, aquele fôlego que ela precisa? Está ali. E às vezes as pessoas reclamam demais, ao invés de ir mais à frente, sabe? Tipo, aproveita a oportunidade que você tem, faz com o que você tem. Eu, Faz eu, arroz e feijão com o que você tem. nessa, né, buscando informações, aí você fica ouvindo. A ideia, só para você saber, a ideia do podcast do Podspa surgiu porque eu adoro ficar ouvindo podcast. Também. Eu perco muito tempo no trânsito, então tô lá à toa, sem fazer nada, vou pelo menos, né, ao invés de ficar ouvindo música, eu vou buscar conhecimentos. E aí, numa dessas, eu ouvi que, assim, às vezes a gente podia parar de reclamar, assim, tem o que fazer? Tem. Então, por que eu vou ficar reclamando ao invés de fazer o que tem que ser feito? Pois é. Ah, beleza, eu reclamei, estou chateada. Respira fundo e Respira. faz o que tem que ser feito para corrigir e não ter que reclamar mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que a vida hoje em dia exige um pouco mais de menos reclamação e mais ação. E essa linha é muito fina quando você está fazendo algo que você não tem a conexão que a gente falou lá atrás. Se você tem um problema por algo que você não tem tanta conexão, você já fala assim, desisto, não quero mais não, deixa para lá, tá me dando dor de cabeça. Quando você tem uma conexão com aquilo e você, de alguma forma, você gosta, tem um apreço, tem um amor por aquilo, você fala, poxa, mas apesar desse problema, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu estou vendo que isso vai Eu à frente, acredito que que eu acredito. Então, além de ter, eu vou resumir um pouco aqui o seguinte, o dinheiro que você precisa para poder empreender. Às vezes nem tanto, você pode com o que você tem você fazer alguma coisa, mas ter a gestão financeira é importante. Você ter a mentalidade empreendedora para você poder encarar o desafio, ser resiliente. Você vai tomar paulada, vai errar, vai cair, vai levantar, vai ter sucesso, vai ter coisa que vai vibrar, vai ter coisa. Caramba, de novo isso faz parte. Faz parte. Entrou para jogar o jogo, faz parte ganhar e perder. Ponto. Então você tem que estar preparado para isso mentalmente.
é muito importante a pessoa cuidar da sua mente enquanto empreende. Porque essas pauladas, dependendo da experiência de vida que a pessoa tem, da experiência de vida, de que seja dela, uma paulada que para mim acontece, não, vamos embora, vamos lá, vamos em frente, talvez para você seja uma coisa muito dolorosa. Isso afeta muito você, consequentemente vai afetar o teu desempenho no seu negócio. Seja MEI, seja microempresa, pequena empresa, grande empresa, não importa. As pessoas são individuais, elas têm percepções de mundo diferente. Então, a percepção de empreender para ela também é diferente. Ela tem que estar o tempo todo trabalhando bem a sua cabeça para encarar o desafio de empreender. Então, uma terapia, conversas, pode até não ser uma terapia, mas uma conversa com pessoas do seu meio, conhecer novas pessoas, conexões, ler sobre os assuntos, isso oxigena o cérebro para conhecimento, mas também faz com que você também trabalhe a sua mente no âmbito de você encarar o desafio. Então, a coisa importante também é trabalhar a mente. Assim, a gente só tem que ter cuidado, porque hoje em dia tem tanta informação em tanto lugar que às vezes você só vê as pessoas se dando bem, se dando bem, se dando bem, e você fala, por que não acontece comigo? Mas rede social uma percepção equivocada. Mas procura pessoas que você goste, que possam ser verdadeiras com você, porque às vezes a gente precisa disso, de um abraço acolhedor para recarregar e no dia seguinte entender que é tudo diferente, porque é bem por aí mesmo. Teve eu atendendo algumas pessoas com consultoria, eu chego até, eu estou até para montar um site que é chamado Terapia de Negócio. Eu já atendi pessoas para tratar de um problema técnico e a pessoa ficar a hora inteira falando do emocional dela, como é que ela estava com o negócio dela. E isso fez tão bem para ela que ela, no dia seguinte, ela sozinha buscou a solução e ela conseguiu sair daquele problema. Porque às vezes a gente empaca-se e aí a gente só precisava conversar com alguém, caraca, me deu um estalo. Me deu um estalo e foi. Então, o empreendedor não pode se fechar no mundinho dele, tem que se conectar com pessoas, conectar. Então, assim, faz bem o que a gente está fazendo aqui, trocar uma ideia, eu e você, outras pessoas que você conhece do seu ramo, troca uma ideia, se abra para o mundo, porque a pessoa tem medo de falar assim, mas aí a pessoa vai lá, né, vai roubar minha ideia. Mas aí não vale nada, o que vale é a execução. Não, eu vou falar, olha, gente, pode conversar comigo, porque eu não acredito na concorrência. Não, na concorrência desleal dessa forma. Eu acredito que a gente tem que trocar mesmo com um próximo para os dois crescerem. Eu dou a ideia para um, o outro me dá uma ideia e a gente vai junto, um complementa o outro. Porque senão, o que vale é a execução, não é só a ideia. Exatamente. A ideia todo mundo pode ter. E eu vou ter sempre mercado para mim e ele vai ter o mercado dele, porque ele já existe sem mim, eu já existo sem ele. Então, por que a gente não pode existir juntos mais fortes? Ontem mesmo eu tive um contato de uma pessoa que me encontrou pelo meu site, fez o contato comigo e pensei que era um cliente e tal. O cara trabalha como administrador de consultório. E ele faz tudo em planilha. E ele queria saber qual ferramenta que ele usa para ajudar ele. E eu mandei mensagem para ele e falei assim, não, beleza, me fala o que você precisa que eu tento te ajudar. Você acredita que o cara duvidou? Ele mandou uma mensagem tipo assim, mas eu acho que eu sou seu concorrente e tal. Eu falei, não, cara, você não tá, fica tranquilo, se você precisar, me ajuda, conta comigo. Então, assim, conectar com pessoas faz bem. Empreender é legal, para quem já tem isso já, o mosquitinho já pegou, igual talvez eu e você, né? O mosquitinho já pegou, a gente já fala isso com o maior prazer, poderia horas falando, mas algumas pessoas precisam desse apoio, precisam ter esse comportamento, e elas precisam principalmente ter a cabeça no lugar, usar ferramentas que existem diversas, ver qual é a melhor para você. Isso. Às vezes o que é melhor para mim pode não ser melhor para você, outras pessoas a mesma coisa, e se conectar para ter as relações. As coisas acontecem, pensa, tudo que a gente faz e vende são para pessoas. Então a gente tem que conectar com as pessoas, não tem jeito. A gente tem que entender como é que elas estão. Eu adoro TI, adoro falar isso, né? Eu escolhi TI para não falar com pessoas. Desculpa, os seus clientes são pessoas. Os seus clientes são pessoas, você vai ter que falar com eles. A não ser que você seja um programador, mas mesmo assim você vai ter que falar com o desenvolvedor, vai ter que falar com a pessoa que faz a demanda do desenvolvimento. Então, você não tem jeito. E mais do que isso, né? Não, em todas as profissões você vai ter que falar com pessoas. Então, não adianta você falar, eu não gosto de pessoas, né? Temos um problema grave. E mais do que isso, né? Como empreendedores, como é que você pode ampliar a escala do seu negócio se você não se conectar cada vez mais com pessoas que podem ser portas de oportunidade para o seu negócio? Exatamente. Não tem como. Né? Então, tem que estar aberto a isso para poder trocar de experiências, para poder buscar conhecimento. Então, assim, o resumo é, gestão financeira tem que conhecer. É importantíssimo. Mentalidade empreendedora.
e estar conectado de alguma forma com o negócio, estar com a cabeça no lugar ou o melhor possível para poder administrar os desafios que vêm. Mas é possível, vários casos acontecem de sucesso, só que a gente, infelizmente, nossa cultura não foi preparada, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento, conectividade com as pessoas e ouvir podcast como esse seu aqui para trocar experiência, mandar É isso. comentário e perguntar e pedir apoio. Arthur, muito obrigada, foi incrível. Eu acho que deu para clarear para muita gente, assim, por mais que seja realidade seja nua e crua aqui, mas é possível, né? A gente está dando os caminhos para as pessoas empreenderem com segurança, com responsabilidade e principalmente mirando no sucesso, né? Na saúde financeira para a empresa ser quase que perpétua. É Tá isso bem? aí. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai ainda manter muitos encontros, mesmo que em pequenos formatos, para a gente poder trocar mais ideia. Tá bom? Maravilha. Obrigado Obrigada. você pelo E convite. Prazer nosso agora o estar aqui. podcast está sempre aberto para você. Valeu. Tchau, Obrigado. Um tchau. abraço à audiência, todo mundo aí.